Olá, meus caros. Vamos dando continuidade à temática homossexualismo, bissexualismo e lesbianismo na infância e na adolescência. É o vídeo finaleiro que serve como adendo para completar o que não fora dito no vídeo anterior. Já digo de antemão, pelo fato de eu não saber para onde que o YouTube vai divulgar, para quem o YouTube vai divulgar esse vídeo, que eu não sou homofóbico, mas, por ser cristão, sou contra essas práticas. E outra coisa também a ser dita, que eu não estou aqui para defender nenhuma militância, seja esquerdista, seja direitista ou seja centrista. O meu comentário diz respeito a experiências, até porque o quadro tem a ver com isto, experiência em tela, e com base o fundamento bíblico, nada mais. E também algumas pinceladas de científico, de um comentário baseado em dados científicos. Bom, então, continuando os relatos e falando dessa temática, trazendo exemplos, na minha infância eu percebia que existia muitas crianças com falas finas, com trejeitos homossexuais. No entanto, por incrível que pareça, essas crianças, ao se tornarem adolescentes ou na fase adulta, se tornaram héteras. Se andaram com pessoas do mesmo sexo ou não, não tem como exatamente eu saber, mas fato é que na fase adulta tiveram até a mudança da própria voz. Isso é inerente em aquela passagem da mudança da voz, é natural isto, da pré-adolescência para a adolescência. Outro fato curioso é que a gente viveu um pouco dessa época. Tinha uma moda na época chamada emo, eu masturbo os outros, que era a tradução mais ou menos disso. Tinha outros conceitos, mas muitos traduziu essa sigla desta forma. E essa modinha era uma modinha homossexual, onde que o jovem ficava hoje com um menino, beijava, depois com uma menina, também tinha a própria bissexualidade, e tudo era mil maravilhas, amizade colorida, enfim, teve essa modinha bastante complexa. Hoje em dia temos outros nomes para isto, que eu até não me recordo, mas temos, do sujeito que não é homo, segundo ele, mesmo ficando com um menino, para você ver a loucura. Também, antes de me aprofundar mais no que eu vou dizer, eu quero aqui dizer uma coisa interessante, que é fruto da militância, que eles não gostam, principalmente os militantes LGBTQIs, que a gente fale homossexualismo, lesbianismo e bissexualismo. Eles querem que se tire esse sufixo ismo, porque tem conotação pejorativa, que remete a 1990, que estava lá o homossexualismo na lista de patologia da Organização Mundial da Saúde. Isso foi tirado, então não pode falar mais ismo, tem que falar dade ou adade, se é que a gente pode dizer assim, porque a bissexualidade não pode ser chamada de bissexualismo, como eu disse, tem que falar bissexualidade, alidade, né? Tem que trocar o ismo pela alidade. Então, o homossexualismo tem que ser homossexualidade, lesbianismo, eu não sei como é que fica o termo, né? Lesbiandade, alguma coisa assim. E a bissexualidade já falamos aí que é o termo mais correto para eles. Mas eu não estou aqui para agradar nem a gregos nem a troianos e muito menos para estar nessa militância, que para mim é a mesma coisa. Está falando exatamente do comportamento de um homem que se interessa por outro homem, de uma mulher que se interessa por outra mulher, ou de um homem que se interessa por homens e mulheres, ou de uma mulher que se interessa por homens e mulheres. Nada mais do que isso. Então não vem com esse mimimi. Outra coisa, outra experiência ou vivência. Quando eu estava na 7ª série, tinha por volta dos 14 anos, eu percebia
uma bissexualidade ou um lesbianismo em uma garota, que era aquela que eu disse que eu vi fazendo chá de calcinha nas meninas. Essa mesmo, certa feita, pegou, pasmem, um cabo de vassoura ou uma régua, não me recordo mais ou menos o que era, mas era uma coisa assim comprida, e queria passar aquilo sim nas nádegas dos meninos. Alguns ela chegou a passar. E em mim, quando eu percebi que ela ia passar, eu já fui para cima. Aí veio a professora, ela chegou praticamente a passar no cantinho assim, mas não lá no orifício. Para você ver. E quando eu ia atacar ela, a professora viu: o que é isso? Você está batendo em menina? Sim, essa machorra tá aí pegando um bastão e querendo passar nos meninos. O que é isso? Aí a professora ficou calada, porque eu era um aluno exemplar, dava o exemplo naquele momento. Eu falando aquilo era a verdade, para você ver. E a própria guria, se é que eu posso dizer assim, ela tinha uma voz meio grave, ela tinha uma postura meio que de macho mesmo, assim, de brigar, de fazer coisas loucas. Olha, bastante perturbada. Se tinha fetiche, se tinha lesbianismo, era bem claro até de ver, tá? Não tem como comprovar que ela andava lá com moças, mas aquilo ali não era um comportamento, o próprio comportamento você pode julgar, não era um comportamento de uma moça direita ou de uma moça que prezava por namorar meninos, ou ficar com meninos. Um detalhe muito interessante isso. Na época que eu jogava futebol de salão, nós tínhamos um técnico de futebol de salão que era homossexual. E tivemos vários casos de gente que jogava conosco, que ele, entre aspas, meio que abusou com consentimento ou não. Dizem as más línguas que ele levava até os jovens para sua casa para abusar. Mas na época ninguém entregou para a polícia, ninguém fez nada, ficou tudo calado. Eu me recordo que meu próprio primo relatou, certa feita, que esse sujeito tentou fazer alguma coisa contra ele e ele revidou. Começou a paparicar ele, passar a mãozinha no rosto, em outros lugares. Eu já sabendo disso, eu ficava até afastado desse sujeito, sinceramente. Então, o que eu me recordo, tanto na infância e na adolescência, foram esses casos aí. E lembrando, aqueles que vêm aqui no canal: você não é pregador, como é que você viveu isso? Eu não estava em igreja nessa época. Nos meus 0 anos até 16, quase 17 anos, eu vivi uma vida praticamente, que eu digo, normal. Depois eu tive lá minha psicopatia, fui para a igreja, fiquei dos 16 para 17 até dos 19 para 20 anos. Ok? Aliás, dos 20 para os 21. Porque eu saí em 2019, 2009. Mas eu dizendo tudo isso, o que fica como lição? Lição que a gente tem que estar atento a tudo. Nem tudo que reluz é ouro. E os pais devem observar como é o comportamento dos filhos, se tem alguma coisa estranha, porque às vezes o filho pode ser vítima de abuso, de bullying, de uma série de coisas. Também cabe salientar que essa questão da criança, que a militância prega, querer ser transexual, querer já ser menina desde a mais tenra idade. Até me recordo da mãe da Tammy Gretchen dizendo: a minha filha já tinha predisposição para ser um menino desde criança porque urinava em pé. Ora, isso não quer dizer absolutamente nada, porque quando a pessoa não tem instrução, pode urinar em pé, sentado, o que for. Isso não quer dizer muita coisa. Depende do exemplo da família. Outra coisa, eles ficam então falando que a criança tem que ter o seu direito respeitado, que não sei o que, que não sei o que. Ora, criança tem poder para decidir alguma coisa? Que eu saiba, no Brasil, você é maior de idade, se responsabiliza pelos seus atos a partir de 18 anos.
Antes, a partir dos 16 anos, como cidadão, como um eleitor, e até os 21 anos da capacidade civil, a penal é 18 anos. Então, como que uma criança, que segundo o Estatuto da Criança e Adolescência, o ECA, diz que é criança do 0 a 12 anos, pode decidir por si própria? Mas ela pode exprimir de alguma forma. Será que ela não está sendo induzida? Mas isso, mais aquilo. É uma coisa a ser analisada. Até porque em Santa Catarina nós tivemos recentemente 2 gêmeos que fizeram mudança de sexo. E viraram, claro, 2 mulheres. A família parece que aceitou, até vendeu o terreno para fazer uma vaquinha a fim de que fosse feita a cirurgia. Consentimento dos pais. Porque eles tinham desejo por aquilo. Ainda quando é num caso de hermafroditismo, onde que a criança nasce, por exemplo, com os 2 órgãos genitais e ela opta por um, ok. Tem casos, sim, que uma criança nasce com um pênis e com uma vagina. Então ela pode escolher. Talvez foi alguma má formação na hora da gestação, poderia ter sido que era para nascer gêmeos e veio só um e a outra parte ficou ali naquele um que seria uma parte do outro. No caso, no hermafrodita, só ficou o órgão genital do outro irmão, ou irmã no caso. Agora, esses casos de mudança assim, eu já estou entrando numa outra temática de mudança que já não é bem a minha temática aqui, e também não foi que eu vivenciei, porque na época não tinha isso. A gente sabia, tinha a Roberta Close e tal, mas não se tinha essa militância, não se tinha esse cenário que a gente vê hoje, pessoas está mudando de sexo aí toda hora, todo instante, entre aspas, né? Várias pessoas no caso, tendo até uma facilidade, o SUS ajudando inclusive, e tendo essa militância toda. Uma outra coisa ainda que eu me recordo, que certa feita um aluno conhecido da nossa turma, até uma pessoa boa, gente fina, nunca tive problema com essa pessoa, mas ele tinha uns trejeitos meio homossexuais, e principalmente na fala. Certa feita ele precisava tirar 10 em português, tirou 10 em português. Aí ele se manifestou: prof, brincada, isso aqui, não sei o que. E o rapaz começou a rir, né, porque o camarada se soltou ali. Aí fomos chamados na direção, porque a gente estava praticando bullying, por conta dele ter aquele jeito. E que não era pra gente estar ligando para a sexualidade dele. Levou uma broncona, um puxão de orelha. Aliás, quando eu sofri o bullying, por outras coisas, obviamente, que também não tinha nem culpa, era mais criança, eu não tive tanto as pessoas que fizeram mal para mim não tiveram tanto puxão de orelha como nós tivemos naquela ocasião. Sou favorável, sim, a que não se tenha bullying, sou favorável à lei do bullying que se deu em 2012, mas é tudo com equilíbrio também. E nessa época ainda não tinha essa lei, mas já tinha assim uma ajuda das psicopedagogas nesse sentido, ou orientadoras. Então nós tivemos esse puxão de orelha. E que eu saiba, o rapaz, a não ser que mudou de time, que eu não saiba, ele está assim com uma mulher, ou estava com uma mulher, na vida adulta. Isso era a vida de adolescente. Agora você vê, claro que foge um pouquinho da adolescência e da infância aqui, mas eu conheci adultos que tiveram filhos, deixaram de lado a mulher, casaram com o homem, ou começaram a namorar com o homem. Conhecido inclusive em faculdade. Eu falei, como é que o mundo muda e tanto? E os filhos aceitando o homossexualismo do pai, bem como em outros casos da mãe, né, do lesbianismo. Mas voltando à questão,
Por que fazer esse vídeo? Para simplesmente falar por falar? Não. Para que haja respeito, em primeiro lugar. Respeito àquele que quer ser hétero, aquele que quer ser homo. Também respeito à liberdade de expressão, só porque eu penso diferente daquele que faz a militância, por exemplo, do LGBTQI, não é porque eu sou mal. Eu não preciso concordar com ninguém, assim como ninguém precisa concordar comigo. Mas o respeito tem que se ter. Violência, espancamento, é um ser humano. Quem faz isso é um covarde, é o verdadeiro homossexual, que ataca outros homossexuais. Eu sou contra a violência. Mas só que eu não concordo com o comportamento. Também outra coisa a ser dita, que os pais devem cuidar dos filhos, como já falei no outro vídeo, já comecei também a falar nesse. Porque às vezes os filhos não são homossexuais, foram induzidos a serem homossexuais, porque foram abusados, porque foram, de alguma maneira, humilhados, sofreram bullying. Tem sim essa influência. Os próprios psicólogos afirmam que sim, especialistas. Também, para que os pais sejam mais compreensíveis, entendam toda a situação, se o filho passou por algum abuso, para cuidar, bem como aquele que tem uma predisposição para o homossexualismo, mas fica ali cuidando, até porque são vidas. Outra coisa a ser dita, que até eu ouvi a Nani Pipo falando disso, que ela é formada. Se ela não fosse formada, ela seria um traveco, como ela mesma disse, desprezada ou desprezado. Estaria aí na rua da amargura, morta. Poderia ser que sim, pelo fato de não ter um emprego, não tinha estudo. Ela diz que muitas acabam falecendo, sejam travestis, sejam transexuais, até homossexuais, por não ter uma profissão. Tem que ter mesmo, para viver a vida. Do mesmo modo, os que têm outra configuração de sexualidade. Então os pais têm que entender isso, têm que ajudar a ter, cada um desses filhos, também uma profissão, além de eles ter carinho e compreensão. E ficar atento a tudo. Porque o mundo que nós vivemos de hoje em dia não é um mundo de brincadeira. É um mundo bastante cruel. E também, outra coisa a ser dita, idem, estou falando muito também, idem. Outros sim, igualmente para se cuidar. Com as mídias, com TV, com rádio. Porque eles são formadores de opinião. As crianças lá no meio de um programa, por exemplo, parece inofensivo, do Siqueira Júnior, que eu vi no YouTube. Ele vai lá e expõe para todo o Brasil, num horário comercial, 5, 6, 7 horas da noite, 5, 6 horas ali da tarde, tardezinho, 7 horas da noite. 2 jovens lá fazendo depilação no ânus, mostrando aquilo. É uma indecência, uma imoralidade que, se você analisar, induz as pessoas, porque eles foram contra a própria vontade. Claro, para ganhar dinheiro ali eles aceitam, mas os outros membros do elenco pegaram aqueles 2 ali, começaram a rasgar roupa e a forçar, mostrar nas câmeras. A criança ou adolescente vê aquilo, eu vou ajuntar uma patotinha e vou fazer naquele fulanozinho lá, que é bem tolinho, não tem reação, tem poder de reação, vamos fazer um bullying com ele. Aí vão lá e fazem isso. A maioria dessas sacanagens que são feitas aí, tem influência sim da mídia podre. E o Siqueira Júnior é bolsonarista e diz que é de Jesus, que ele prega e que Jesus que ele vive fazendo uma coisa dessa. Tem que ter o amor ao próximo. Ele não pensa nas consequências daquilo.
Ah, é a turma do mimimi, é a esquerda. Você está fazendo mais do que a esquerda, fazendo mais do mesmo, igual a esquerda. Ainda quero fazer um vídeo endereçado para esse Siqueira Júnior. E quando eu vi aquilo, eu fiquei exatamente estarrecido. Como pode uma tolice daquela? Que o Pânico fazia também, só que o Pânico fazia lá 10, 11 horas da noite de domingo, e ele faz 6, 7, 8 horas do dia, num dia de semana. Sinceramente, tá tudo virado no chapéu velho. Então, analisar isto, tirar as crianças da sala, os adolescentes desses programas de TV, não deixe os filhos à mercê de redes sociais também, controle sim, porque a tendência é essa imundícia aí. Outros vão dizer assim, alegando, não, isso não tem nada a ver, a pessoa que tem uma cabeça forte, ela não vai ser influenciada. Pode até ser, mas não é todo o caso. Nem todos têm cabeça forte. Tem mentalidade forte para rechaçar aquilo, para entender aquilo, principalmente quem está em fase de crescimento, de amadurecimento e de formação, que são crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Os adultos é que dão exemplo. Analisar. Então, para aí o comentário sobre isso, as experiências, as vivências, o que eu vi, o que deixei de ver nesse mundo cão. Ah, você está contra tudo isso? É perversidade. Do mesmo modo que alguém, quando abusa, mesmo a pessoa sendo homossexual, é um abuso, uma pessoa sendo hétero, sendo abusada e fazendo com que ela tenha uma encrenca existencial, um problema grande, psiquicamente falando, podendo tornar ela até homossexual ou eunuca, ou ter alguma problemática com o sexo, isso é uma gravidade. Você não vê aí no noticiário aquele MC Mylon lá, fazendo o quê? Denunciando o molejo que teria, teoricamente, estuprado ele, apesar das negativas do próprio molejão, que diz que foi tudo consentido. Se o camarada não quer aquilo, mesmo sendo homo, imagina o hétero, tá? Ou, enfim, abuso é abuso, seja a sexualidade que for. E isso acontece, lamentavelmente. Tem um vídeo que eu falo de algumas situações que eu lidei na minha infância, que é a questão do bullying. Eu não posso colocar a palavra bullying porque o YouTube censura o vídeo. Então você vendo aquele vídeo vai saber exatamente muitas coisas que ocorriam no meu tempo e que ocorrem hoje em dia, só que muitos não têm coragem de falar. Como na época eu também não tinha coragem de falar. Desde a minha infância praticamente eu sofro algum tipo de bullying. Bullying até perigosos. Pode levar até a morte. Como eu fui, quando eu tinha 6 para 7 anos, ameaçado de morte, com canivete, e veio uma turminha lá, vamos furar o gordinho, vamos furar o gordinho. E da onde que eles aprenderam aquilo para furar o gordinho? Será que não foi do pai, da mãe? Que, filhinho, que bonitinho, brinca com a faca, que nunca colocou limites, ou que viu na televisão alguma sacanagem nesse sentido? Por isso que teve aquele psicopata que fez aquele atentado no Realengo, que matou mais de 20, por conta dessas coisas, desses bullying. Porque também tem um efeito reverso. Que o camarada faz bullying, pode fazer mal para o outro, e o outro é renegado, incomodado com o bullying, pode fazer mal também. Tem a consequência, tudo como semear, vai colher. Como recentemente teve um babaca, que eu confrontei ele, porque aquele babaca é literalmente um babaca, um playboyzinho babaca. Idiota. Um machoxô, um pitibicha, só é macho debaixo de outro macho, sozinho é um borra-botas. E esse borra-botas, quando ele estava sozinho, ele ficava quieto. Quando ele estava com a sua turminha, ele fazia bullying comigo, isso lá quando eu tinha 11 anos por aí. Depois encontrei o maledito em faculdade, e lá ele também queria fazer a mesma coisa.
Só que eu deixava, e ele achava que eu deixando, assim, me importando, que é porque eu consentia. Então vamos fazer vamos fazer mais burro com esse babaca e não sei o quê, porque ele achava que eu era o babaca. Aí um dia eu peguei ele sozinho e disse assim, ó, olha, seu filho da Dutra, eu vou te pegar e quebrar teus cornos tudo. Tu te prepara. Cagou-se todo lá. Isso eu fiz ameaça. No outro dia eu encontrei ele, aliás, na outra semana eu encontrei ele, ficou com medo. Né? Já desviou para outro caminho, porque tu és um covarde. Tu és macho debaixo do outro macho. Tu és o viadão. Né? Assim como existe um monte por aí, covarde. E por que existe esse covarde? Porque não tem pais e mães para proibir essas covardias, essas patifarias. Eu fui educado, graças a Deus, meus avós, a nunca puxar encrenca com ninguém, a nunca indicar ninguém, a nunca praticar bullying com ninguém, a respeitar os idosos, a respeitar as pessoas. E do mesmo modo que eu respeitar as pessoas, eu exijo que me respeitem. E assim você também tem que exigir, sendo você homo, sendo você hétero, sendo você tendo um pensamento igual ao meu, sendo você tendo um pensamento diferente do meu. Aquilo que você não gosta, não gosta. Eu não sou homo, por que vocês estão tratando eu como homo? Ou eu não sou hétero, enfim. Eu já estou até alongando a conversa. Porque as coisas têm que proceder dessa forma. Então, eu poderia, se eu não tivesse o evangelho na minha vida, ter pego esse sujeito, estraçalhado ele. Tudo consequência da cagada, da burrice que ele fez lá quando ele tinha 11 anos. E que ele achou que não ia dar nada, porque ele tinha um papaizinho que era o advogado do capeta, o advogado que não dá o exemplo, outro hipócrita que vai para a igreja católica. Ainda eu quero filmar esse sujeito na igreja católica, e falando de Jesus, e não dando a educação, o exemplo para o filho. Está cheio de hipócrita. É católico, é evangélico. Por isso que eu disse num vídeo aí, nós temos que ser cristão, porque o cristão respeita, o cristão ama, o cristão discorda de muitos pontos, mas não ataca, não comete violência, respeita. Agora esses aí, pseudos cristãos, fazem aquilo que o diabo quer e o diabo gosta. Acho que deu para entender todo o recado aqui. Abraço. Esse foi o complemento. Tome cuidado aí dos seus filhos, dos seus parentes, quem quer que seja. Exijam dos professores também, ou dos pedagogos, das orientadoras, enfim. Não deixe seu filho sofrer bullying. Vá atrás dos seus direitos. Seja pai de verdade, porque pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Mãe não é aquela que faz, é aquela que cria. Você é mãe mesmo. E se você é cristã, você tem que fazer aquilo que manda o evangelho. Cuidar dos seus filhos. Não irritar seus filhos. Você é pai e é cristão, tem que fazer a mesma coisa. Cuidar dos seus filhos. Porque uma hora vem a cobrança. Depois você vai ficar velho, quem não vai cuidar de vocês vai ser eles. Vão ser eles.